Então, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos de casa. Espero que estejam por aí. O pessoal está começando a entrar. A gente teve um pequeno problema com a energia. Graças a Deus voltou. E aí, então, os irmãos podem acompanhar, né, em casa a programação. Vamos fazer uma oração. E aí a gente passa para cantar alguns hinos, tá? Se os irmãos tiverem algum hino para que nós cantemos, pode escolher, tá? Aí você me passa. Oi? 01, 101, 10. 101, tá. 101, tá. Isso mesmo. Ok, dá sim. Oi? Tá. Beleza. Vamos então fazer uma oração e aí a gente canta esses cânticos, tá bom? Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Agradecemos pela tua fidelidade, as tuas misericórdias que se renovaram, pela comunhão que temos com o Senhor, uns com os outros, pelo acesso que agora temos ao Pai através de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo teu Espírito em nós. Nós te agradecemos também porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas espiritualmente, né, fisicamente, tem nos dado muito mais daquilo que nós temos pedido, tem sustentado a Deus de uma forma extraordinária também a vida deste mundo, né, os homens que até estão distante do Senhor, o Senhor tem mostrado a tua grande misericórdia. Que esse momento estejamos com os nossos corações e as nossas mentes voltadas para o Senhor em reverência, e que aquilo que fizermos, seja cantando, seja ao ouvir a tua palavra, nas orações, que possamos glorificar o Senhor em todas as coisas. Nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Beleza. A gente vai cantar então o número 2, escolha da irmã Elaine, e depois a gente vai para o 101. Nem sei se eu conheço o 101, viu, Sandra? Só fui na empolgação, beleza. Quem fez os fundamentos para a terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terras cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia vai nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Viu em nosso pecado que a perdição conduz. Quem não fez caso de ser Deus para vir morrer na cruz. Quem não ficou na morte, em glória reviveu. Poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terras
almas cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor, em majestade, grande é o Senhor. Amém. 101. 101. Luz do meu ser, vem me aquecer, acende o meu coração. Quero mostrar o teu brilhar aos que nas trevas estão. Vem me atender, fazer-me arder e tua luz transmitir. Quero brilhar com meu andar, outros a te conduzir. Jesus é a luz, o sol raiou, vencendo as trevas pra me guiar. Jesus é a luz, meu Deus falou. Não há mais sombras pra me assustar. Ele ilumina o meu caminho e aos meus passos, como então temerei? Ele é minha luz e salvação, escudo meu e força também. A noite se foi, Jesus é a luz. Luz do meu ser, brilha em mim, as trevas vêm dissipar. Com teu raiar me iluminar, o meu pecado mostrar. Enche o meu ser, faz-me ver as armadilhas do mal. Quero enxergar com teu olhar meu caminho até real. Jesus é a luz, o sol raiou, vencendo as trevas pra me guiar. Jesus é a luz, meu Deus falou. Não há mais sombras pra me assustar. Ele ilumina o meu caminho e aos meus passos, como então temer? Ele é minha luz e salvação, escudo meu e força também. A noite se foi, Jesus é a luz. Amém. Vamos fazer uma leitura em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Esse é o segundo turno, né, das eleições hoje, em algumas cidades, na nossa também. E aí nós vamos fazer essa leitura e, ao mesmo tempo, lembrar, né, do nosso dever quanto às autoridades e fazer as nossas orações, né, também por eles, tendo essa lembrança. E aí eu vou convidar em seguida a leitura a irmã Elaine, para que chegue à frente, tá? Para pedir a direção de Deus também para esse momento, né, das eleições, por nossas vidas também. Diz assim, então, Romanos 13, os versos de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. Os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes
não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então Deus nos ajude a exercer o nosso papel de cidadão nesse mundo, sem esquecer também da nossa pátria maior. Então que Ele nos auxilie. Pode vir, irmã Elaine, faça uma oração. Pode chegar aí na frente aí, pessoal. Oremos. Obrigada, meu Deus, por esse momento, Senhor, de estar aqui na tua casa, já de manhã, meu Deus, glorificando o teu santo nome. Agradeço pelos hinos, meu Deus, que foram cantados, a sua mensagem que vai ser pregada daqui a pouco também, Senhor. E nesse momento quero pedir também a direção, Senhor, para logo mais, onde estaremos saindo para fazer nossos votos ali, meu Deus, referente à eleição. Que o Senhor esteja, meu Deus, nos orientando, dando sabedoria, meu Deus. Sabemos que é uma obrigação que temos que fazer, meu Deus, mas que seja aquele candidato escolhido por ti, Senhor. Que seja homem que estará ali fazendo um bom governo, melhoras para todas as classes, meu Deus. Eu peço a tua ajuda, Senhor. E salvação também, meu Deus, naquele meio ali do Congresso. Que homens salvos, meu Deus, que eu possa ver salvação ali naquele meio, meu Pai. Muito obrigado por mais esse dia de vida. Peço perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Pedindo também, Senhor, pelos irmãos que estão em casa, meu Deus, que o Senhor ajude-os, meu Pai, em suas saúde, dando saúde, ajudando, meu Deus, nas suas dificuldades. Sabemos que o Senhor é sustentador de todas as coisas, meu Pai. Mas eu peço a ajuda para todas as áreas que temos que melhorar, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Continue conosco. Ajuda-nos também agora no momento da pregação. Usa teu servo, meu Deus, para a mensagem que foi preparada. E que há desenvolvimento em cada um, meu Deus, para entender, compreender essa mensagem e que ela seja desenvolvida em nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai. É o que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Alguém teria mais um hino? Os irmãos de casa também, se tiver algum hino, nos mande aí. Vamos cantar, então, o hino de número 79, não 80, 79. O meu pastor é o bom Jesus. O meu pastor é o bom Jesus, deita-me faz em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça, pelo amor do seu nome me guia com seu amor. O meu pastor é o bom Jesus, deita-me faz em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, certamente bondade
bondade me seguirá todos os dias da minha vida, certamente bondade me seguirá. Amém. Obrigado, Sandra. Se tiverem algum hino, nos avise aí, e a gente canta no final. Beleza. Vamos abrir nesse momento, então, para Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, de 12 a 14, é a passagem que iremos meditar hoje. Que diz assim, Filipenses 3, o verso 12: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Ou a vocação celestial em Cristo Jesus. Essa passagem que lemos, né, o apóstolo vai tratar basicamente a respeito da maturidade espiritual, né? Então, a questão do perfeito, né, da perfeição aqui, ela está relacionada, né, essa parte, né, de maturidade, né, parte de ser habilitado, né, de ser capacitado pelo Senhor. Lógico, a gente começa nos questionando, né, quanto à maturidade. Você é maduro? É alguém maduro? Você conseguiria se autoavaliar e dizer, eu sou maduro, eu sou uma mulher madura, como é que a gente avalia isso, nessa questão da maturidade? O que seria a maturidade, antes de avaliar, né? A gente precisa ter uma definição do que seria essa maturidade. Nós poderíamos dizer que ser maduro é alguém que lê a Bíblia, é alguém que memoriza as Escrituras, é alguém que está na igreja, tá? Ou alguém que tem muitos anos de convertidos, ou de convertido, e essa pessoa, então, que pelo menos indica essas coisas, né, são pessoas maduras. Então, essas disciplinas, né, de estar em contato com a igreja de Deus, né, com a leitura da palavra, a memorização, eu diria que elas ajudam, né, elas são auxílio para a maturidade. Elas não são, vamos dizer, maturidade em si mesma. Tá? Então, a maturidade ela está ligada a essas coisas, né? Uma teoria com uma prática. Né? Então, a gente definiria aqui a maturidade como alguém em crescimento, né? Alguém crescendo no conhecimento de Deus, né? Alguém que está procurando fazer a vontade de Deus, alguém que busca, né, esse conhecimento e, lógico, né, as primeiras indicações ali das Escrituras, de memorizar, de estudar a Bíblia, são meios para esse conhecimento, né, esse crescimento. Então, nós precisamos, de certa forma, né, desses meios para executar de modo correto. Então, a maturidade espiritual em outras cartas, né, em outros momentos também, até aqui de Filipenses, o apóstolo, ele exorta, né, o povo a
se chegar, né, exorta o povo a praticar, né, essa ordem, né, esse mandamento, essa exortação para que sejamos bênçãos, né, para o povo de Deus, sejamos bênçãos para a glória de Deus. Então, a nossa proposta na manhã de hoje é que nós devemos buscar a maturidade espiritual, é a nossa carreira neste mundo, né, o propósito pelo qual Deus nos deixa aqui neste mundo é para esse crescimento, né, é correr para a perfeição, é correr em busca dessa maturidade. Então, há 3 direções aqui em como nós podemos buscar essa maturidade espiritual. O verso 12 trata aí da primeira, né, busca aí, que é reconhecendo a nossa condição. Então, nesse reconhecimento, o apóstolo, ele começa, mais uma vez, né, falando sobre si, e quando ele começa a falar, né, em primeira pessoa, ele não está dando aqui uma possibilidade de uma insegurança, né, a respeito da salvação. Tá? No contexto maior, a gente entende que ele foi achado por Cristo, né, ele chegou ao pleno conhecimento do Senhor, ele era alguém que tinha essa certeza, né, a convicção da fé, e sabia muito bem que aquele que havia começado a boa obra iria continuar, né? Então, o tratamento dele aqui é principalmente da luta contra o pecado, e aí, essa é a primeira coisa, então, que nós enxergamos, né? A nossa condição, o que o próprio apóstolo Paulo também estava enxergando naquele momento, né? Que o avanço, né, para a maturidade, ele é possível quando nós nos autoavaliamos, né, ou quando nós enxergamos a nossa condição de imperfeitos. Nós estamos ainda num estado que vamos lutar, né, um estado de imperfeição, e esse estado precisa ser reconhecido por nós, né? Então, mesmo esse apóstolo, que na questão de obra, boas obras, né, ele fez coisas extraordinárias, foi um excelente pregador, um grande homem que fundou, né, muitas igrejas, homem que defendeu a fé em momentos específicos, um homem que lutou, de fato, de uma forma fiel, né, e leal pela fé no Senhor. Ele diz que ele ainda não tinha alcançado, né, esse estado de perfeição, mas ele estava prosseguindo para fazer isso. Tá? Então, a condição que ele deixa aqui, então, para os filipenses, né, se eles tivessem alguma dúvida, né, se Paulo ele já teria um corpo perfeito, né, ou não pecasse mais, ele acaba aqui esclarecendo, né, que a sua condição ainda era uma condição de imperfeição. Então, como eu disse para os irmãos, ele fala aqui em primeira pessoa. Ele reconhece o seu estado, o que nós também deveríamos reconhecer, né, o nosso estado de imperfeição. Eu sei que é difícil para nós, né, esse reconhecimento. É mais fácil a gente enxergar a imperfeição dos outros do que a nossa. A gente consegue ver melhor os defeitos dos outros do que os nossos próprios. E quando nós enxergamos o nosso, né, a gente se sente uma cópia, né? Puxa, eu faço igualzinho isso. Então, a nossa tendência sempre é, talvez, nos valorizar, né? Uma tendência mais de ter uma consideração maior por nós mesmos do que por outros, né? Então, essa ideia aqui, né, de olhar o nosso estado e ver a nossa condição de imperfeito, nos auxilia, né, para essa busca, né? Lógico, porque nós vamos depender
né, de Deus, nós vamos buscar a graça, né, a misericórdia de Deus, quanto também a nossa vida. Então, o reconhecimento, é o reconhecimento de quem nós somos. Há um tempo atrás eu fiz um curso e o professor ele deixou que a nota, né, da prova fosse dada pelos alunos. E parece uma coisa fácil de se fazer, mas eu achei uma dificuldade daquelas. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Porque você não pode ser autossuficiente, né, de dizer, eu mereço 10, porque eu sou bom, né, nisso. E também não deve, vamos dizer, trazer uma falsa humildade, né? Vou querer aqui um 6, e vou ficar aqui por isso, né? Porque eu sou humilde. Não, a gente faz uma avaliação nossa, e uma avaliação essa que muitas vezes a gente acaba errando. Então, não é fácil, às vezes, trazer esse reconhecimento, né? Quanto ao nosso estado. E justamente aqui, nesse verso 12, o propósito que ele nos leva a pensar em nossa condição é justamente em ver que nós precisamos avançar, né? Nós precisamos enxergar o nosso estado para ver que há uma necessidade de mudança, né? E essa mudança nos faz lembrar, né, de que ainda estamos numa luta contra o pecado. Nós já estamos salvos, né, mas não completamente, porque o pecado ainda reside em nós. Nós vamos ter que lutar contra os efeitos do pecado, né, vamos ter que lidar com o medo, com a insegurança em alguns momentos. Então, a certeza que ele tinha aqui era justamente essa, né, que ele ainda não tinha alcançado de uma forma completa aquilo que ele já havia sido alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Né? O interessante é que essa expressão de dizer que ele não alcançou, que ele foi alcançado, ele repete 3 vezes, né? O verso 12 e o verso 13, dando aí uma ênfase, né, de que na questão espiritual, na questão moral, olhando para a ressurreição, ele ainda não estava usufruindo, né, desse estado glorificado. Ele ainda não tinha alcançado a perfeição no seu aspecto completo, né? Mas ele diz, olha, eu não penso que eu já tenha chegado a esse lugar. Eu ainda não sou perfeito, né? Por mais que Deus tenha usado a minha vida, eu reconheço aqui o meu estado. Então, esse reconhecimento é a volta dele também para o caminho de Damasco, né, onde ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi agarrado, ele foi pego pelo Senhor, e o interessante é a mudança de propósito. Né? Paulo, que perseguia a igreja de Deus, né, a igreja de Cristo, agora ele persegue, né, um alvo excelente. Ele prossegue, ele está agarrado agora nesse caminho, né, de chegar a esse estado de maturidade, né, de um corpo perfeito, no momento, né, em que Deus for fazer todas as coisas, mas algo que ele já havia começado aqui, o que nós chamamos de santificação progressiva. Então, há um processo da salvação, né, sendo executado aqui, o que nós vamos continuar, né, esse processo até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não creio que, como crentes, nós vamos atingir nesse mundo e nesse estado a perfeição. Nós não, vamos dizer, vamos parar de pecar nesse corpo. É uma das indicações que ele dá aqui. Eu creio que Romanos 7 também pode ser uma aplicação para essa parte, né? O Paulo ainda nessa luta,
mas o que nós cremos é que, à medida que nós vivemos, né, a luta pelo pecado, ela deve ser constante. Maus hábitos, né, eles devem ser trocados por bons. A velha roupagem é tirada e colocada uma nova, e à medida que nós vivemos, a tendência é que esse crescimento ele ocorra na vida daqueles que estão em Jesus Cristo. E um dia, sim, nós iremos usufruir de uma forma melhor, de uma forma total, né, perfeita, esse estado de perfeição. Né? Seremos como Ele é, né, como Cristo é. O veremos e também desfrutaremos, né, naquele gozo que o Senhor tem. Então, talvez a nossa vida aqui seria um antigozo, né? Seria uma preparação para aquilo que nós desfrutaremos no futuro. Então, a meta do apóstolo era viver, né, era correr, que era uma carreira, né? A metáfora que é usada aqui é de um atleta, né? Ele está chegando, né, ou correndo para chegar no lugar pretendido. Então, ele está mirando, ele está concentrado, né, para esse lugar que um dia também todos nós vamos alcançar em Jesus Cristo. Então, a primeira indicação aqui, né, de busca da maturidade espiritual é reconhecer a nossa condição. Tá? E aí a segunda, nós encontramos aí no verso 13, nos chama aqui para manter a concentração. Tá? Então, se de um lado eu reconheço o meu estado e sei que preciso de mudança, eu tenho então que me concentrar em quê? Ele diz, irmãos, eu não penso que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Ou eu faço o seguinte. Então, o propósito dele era bem estabelecido, usar essas expressões, que os seus pensamentos, a sua mente estava bem ocupada nesse trajeto, né, em que ele estava percorrendo. Lógico, é o trajeto da vida cristã. Parece mesmo que Paulo ele estava visualizando, né, uma corrida nas Olimpíadas, e ele traz isso para a vida cristã, de que coisas secundárias, elas não podem tirar o nosso desvio dessa caminhada. Nós não podemos perder o foco ao olhar para as coisas ao nosso redor. E é justamente esse pensamento que ele nos leva a meditar, né, de que a nossa mente ela deve estar bem definida no trajeto que nós estamos percorrendo agora em Jesus Cristo. Imagina sempre que olhar para as circunstâncias, né, admirar as circunstâncias e até mesmo admirar o nosso passado, né, que é esse o avanço que ele nos chama a pensar, vai fazer com que a nossa vida não tenha um progresso. É o que geralmente ocorre nas maratonas, né? Os atletas, eles estão focados ali para uma corrida. Eles não chegam desconcentrados, né? Eles não chegam ali só para correr. Então, eles têm um plano de corrida, eles têm um método, né, em que momento da prova eles devem acelerar mais, acelerar menos, quando deve hidratar, né? Eles não podem tomar 1 litro de água, que aí não vão correr, né? Então, eles têm um ritmo e eles precisam estar bem concentrados para não acabarem sendo prejudicados, né? E na vida cristã vai
ocorrer na mesma ideia, né? Nós estamos nessa caminhada e aquilo que fica para trás não pode ser mais, vamos dizer, olhado, né? Não deve ser pensado ou trago às nossas memórias como um modo de nos esquecer dessa caminhada ou dessa corrida. Tá? Então, nós já passamos por uma etapa em que nós não podemos mais voltar para elas. Ela já ficou. Né? Então, o nosso estágio é avançar, é de avanço sempre, é de progresso. Então, o que ele diz é que ele faz isso, né? Eu faço o seguinte, eu tenho uma mente bem focada, bem estabelecida quando eu estou correndo. Eu tenho uma concentração em saber onde exatamente, em que ponto eu estou da corrida. E aí ele vai dar duas direções, né? Ele esquece das coisas que ficam para trás, e esse esquecimento é que já houve, né, um percurso feito, e ele já passou por algumas partes de dor, e aí, nessa parte de percurso já sendo encaminhado, né, ou sendo executado, nós entendemos que em nossas vidas, né, como crentes também, nós vamos passar por um momento de dores, ou já passamos, mas aqueles momentos eles não podem ser trazidos de novo, né, as nossas vidas como uma fonte de desejo, né? Não pode ser uma preocupação para que nós não desviemos da nossa comunhão com Deus. Então, pense sempre dessa forma, né? Então, nós esquecemos aquelas coisas do passado, justamente para não termos um peso para carregar. O peso ele já foi desatado, né? As dores já foram ultrapassadas, e aí nós podemos ter isso em mente, né, de que há um trajeto ainda a ser percorrido. A outra direção que ele dá, ainda no final aí do verso 13, é que ele está avançando para aquilo que está adiante, né? Então, é uma ideia de que ele está usando todo o corpo para executar algo. Da mesma forma como um atleta, né? Um atleta que vai usar todos os membros, né? Todos os nervos, toda a energia, ele nos leva aqui a pensar que esse avanço também ocorre da mesma maneira, né? Nós não ficamos parados para crescer. Ninguém fica, vamos dizer, num estado, né, de passividade para avançar, né, ou estar em busca dessa perfeição, né, está correndo e, ao mesmo tempo, está sentado. Nós não crescemos apenas lendo, tá? Nós não crescemos apenas estando na igreja. São coisas importantes, né? Eu não estou aqui tirando os valores, né, dessas coisas, porém, a nossa execução dessas coisas deve ser com um objetivo correto, deve ser com a intenção certa, né? Porque se nós não somos, né, energizados por Deus, pelo seu Espírito, à medida que nós lemos as Escrituras, né, à medida que nós estamos com os irmãos em comunhão, né, nós não vamos crescer como deveríamos crescer.
né? Então, podemos falhar aqui justamente por não ter um objetivo, né, nesse crescimento, ou não ter esse progresso. Então, a direção que nós temos agora é de um avanço, né? É de um avanço, e esse avanço se dá num estado, né, de atividade nossa. É a mesma situação, se eu leio as Escrituras, né, eu medito nas Escrituras, eu preciso de uma prática, né, eu preciso desenvolver, num plano prático, aquilo que Deus quer que eu faça, né, os mandamentos de Deus, as exortações, né, os exemplos dados nas Escrituras. Então, a salvação em desenvolvimento, né, o avanço nesse crescimento é aquilo que nós deveríamos fazer, deveria ocorrer na vida do crente, como ocorre naturalmente na natureza, ocorre também na vida daqueles que têm o Senhor Jesus. Eles frutificam, eles não ficam parados. Nós estamos ligados a alguém que nos auxilia, né, nesse crescimento. E aí, nessa corrida, nós entendemos que a nossa energia ela não acaba, justamente porque temos alguém que potencializa em nós, né, alguém que nos energiza para estar avançando. Tá? Então, pensa sempre que nós podemos perder o nosso vigor espiritual, podemos estar tristes, justamente por perder o foco, por perder a nossa concentração e deixar com que aquelas coisas lá de trás, elas se tornem um grande obstáculo nesse percurso. Tá? Então, pense que nessas disciplinas práticas, né, da leitura, do estudo, da reunião pública, nós entendemos que elas são coisas essenciais para a vida do crente. Tá? E nós podemos perder o vigor, né, podemos perder o ânimo por essas coisas, por estarmos distantes de Deus e não termos o pensamento fixo, perdemos a energia a ponto até de ficarmos estagnados, ficarmos parados no meio do trajeto e começamos a culpar os outros, né? Começamos a olhar para a imperfeição dos outros e jamais a nossa, e nesse sentido nós perdemos também o propósito, né, da vida espiritual, o propósito da Igreja de Cristo, o propósito da nossa busca também de santidade com o nosso Deus. Então, o nosso questionamento quanto ao nosso crescimento, ele é válido. Nós precisamos sempre nos avaliar. Nós precisamos nos perguntar se houve um progresso nos últimos anos na minha vida. Como é que eu tenho desenvolvido? Eu sou quem eu sou, né, de 2 anos para cá. Eu sou alguém mais parecido com Cristo, né? Eu tenho sido conformado à imagem do Senhor, ou eu tenho me amoldado, né, ao sistema daqui, né, deste mundo. Eu tenho procurado uma forma, né, de amoldar uma imagem para mim mesmo. Eu estou mais satisfeito em Cristo, em Deus, do que procurado, né, a minha própria satisfação. A gente já está entrando em dezembro, né, essa semana, mas de janeiro para cá, né, como é que tem sido o meu crescimento? Será que eu tenho sido bênção
para a minha família, para a igreja de Deus, para os irmãos. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma avaliação prática, né? De em que ponto, né, do trajeto eu estou. Será que eu tenho sido mesmo usado, né? Eu tenho sido uma fonte de bênção para os outros, né? Ou o Espírito do Senhor tem trabalhado em mim de uma maneira que tenha tido esse progresso, né? Como o apóstolo Paulo diz que está avançando. Dessa forma, então, nós nos perguntamos, né, que a nossa vida, ela está de fato mesmo concentrada nessa carreira, né? Eu tenho tido sucesso nesse crescimento, ou eu preciso ainda acertar coisas, né? Buscar a Deus para que retorne de novo a ter umas passadas, né, boas, umas passadas em que nessa corrida tenha progresso, né, não apenas ficar parado. Então, esse aí seria um segundo modo em como nós podemos buscar essa maturidade, né, que é essa concentração, né, mantendo aí a mente, né, os pensamentos fixos nessa corrida, nessa caminhada, e essa caminhada ela faz parte do propósito de Deus para nós. Tá? Então, essa é uma razão do porquê nós não fomos diretamente para o céu, quando o Senhor nos salvou. Há um propósito de Deus em nós, que é Cristo ser visto em nós, né? Nós sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. A última direção agora, em como nós podemos buscar essa maturidade, está no verso 14, que é o avançar para o alvo. Tá? Então, o apóstolo ele não avança sem direção, ele não está indo para diante sem saber, né, o que estar adiante, mas ele diz aqui que ele prossegue para o alvo. Esse avanço para o alvo nos leva, então, a busca, né, ou a buscar essa perfeição que é a maturidade espiritual. Então, ele fixava os seus olhos para um lugar específico. Então, seus olhos, durante o trajeto, estavam, vamos dizer, voltados para a linha final, para o prédio em que ele avistava a chegada, e ali, então, seus esforços teriam, vamos dizer, continuidade, né? Ou ele daria mais continuidade nos seus esforços até chegar a esse alvo específico, né? O alvo, então, que ele está seguindo adiante. Nós entendemos que a nossa perfeição, né, a nossa fonte de crescimento é o Senhor Jesus Cristo. Como também Cristo é o nosso alvo. Então, esse alvo que ele prosseguia, ou ele perseguia, é o alvo tendo os seus olhares, né, fixos em Deus. É a mesma expressão que o autor de Hebreus vai fazer, né, em Hebreus 12:2, né, fixando os nossos olhares em Jesus, né, que é o sumo sacerdote, né, o autor da nossa fé. Então, ele fixa os olhos no alvo que é Cristo, e ele diz que esse fixar também, ele está envolvido pelo prêmio do chamado celestial em Deus. Então, o prêmio, o galardão, algo que nós já temos,
né, em Cristo, é o local onde os seus olhos estão focalizados. Então, é como se ele estivesse correndo e já enxergasse o final da corrida. Então, ele já tem um prêmio. O que é interessante pensar nisso, né? Que em qualquer competição, o vencedor ele só ganha o prêmio no final. Então, ele precisa competir, ele precisa ganhar, e aí ele recebe um prêmio, uma premiação. Eu estava até lendo essa semana que, para aquelas épocas, né, o vencedor de uma corrida, ele ganhava um bom dinheiro, e tinha aquela coroa de louros, né, que dava ostentação a ele, e dizem também que ele tinha direito de comer às custas do governo, e tinha as primeiras fileiras dos teatros à disposição daquele que ganhava, né? Então, era alguém que, nos dias de hoje, né, seria um famoso, né, seria alguém do tipo galáctico, né, alguém que, uma superestrela que teria, então, todas essas regalias, né? Porém, o aspecto em que Paulo ele nos chama a atenção não é apenas nessa parte terrena, né, de ganhar só um prêmio. Tá? O prêmio que ele fala que nós já obtemos, antes de chegar no final da corrida, é aquele prêmio que nós fomos também alcançados em Jesus Cristo. Então, ele fala aqui do chamamento, né, ou da soberana vocação. A soberana vocação, né, esse prêmio que vem de Deus e está em Cristo, é aquilo que nós já ganhamos. Esse é o maior prêmio, o maior tesouro. Tá? Sermos participantes, né, desse chamado eficaz, dessa vocação que temos em Jesus Cristo. Então, nós não precisamos chegar, nós vamos precisar chegar, né? Mas nós não precisamos entrar numa competição como geralmente vemos aqui e ganhar para receber uma premiação. Tá? Mas o que é dito aqui, que quando cremos, nós temos parte, né, já dessa vitória. Então, a vocação soberana aqui fala a respeito da nossa vida, né, que nós já temos aquele que garante a vitória para nós, através da sua morte, através da sua ressurreição, e nós entramos aqui naquela tensão, né, do já e ainda não. Tá? Nós já temos um prêmio agora, enquanto nós estamos correndo, mas no final nós teremos uma noção maior a respeito desse prêmio. Tá? Em Cristo, esse chamado eficaz, nessa vocação do alto, nos chama, então, para continuar correndo, né? Continuar num progresso e chegar ao final, nós gozarmos, né, desse prêmio, né, nós gozarmos desse galardão, nós sermos encontrados fiéis e saber que em Deus nós agora somos mais que vencedores. Em Deus através de Jesus Cristo. Então, esse chamado que é santo, né, esse chamamento que é eficaz, ele vai ter uma continuidade na vida dos crentes, né? Vai ser o modo que Deus trabalha em nós para que a vida de santidade ela seja algo contínuo. É o chamado de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, né? É o chamado celestial,
que todo aquele que creu, né, e recebeu Cristo como Senhor e Salvador, ele tem. Então, é um prêmio que é dado somente àqueles a quem esse chamado foi realizado. Então, esses são os vencedores, né? Esses são os santos. Esses são aqueles que estão nessa corrida, e Paulo se coloca também como alguém que está dentro dessa corrida, alguém que crê em Cristo, tá? Alguém que está em Cristo. E fora de Cristo não tem como ter, né, esse prêmio, não tem como ser participantes também desse chamado celestial de Deus em Cristo. Então, esse seria o alvo, né? O alvo que é o próprio Cristo, é o prêmio, o galardão que temos em Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, ainda lidando com algumas barreiras, né, alguns percalços, né, no meio do caminho, o nosso alvo deve estar fixado ao final da corrida, né, que também é a nossa entrada para Jerusalém Celestial. Tá? Nós não corremos à toa, nós não gastamos, ou não deveríamos gastar, né, a nossa energia à toa, mas nós deveríamos ter esse reconhecimento, de enquanto nós estamos vivendo, nós deveríamos estar em progresso. Nós deveríamos ter o senso, né, de que a minha vida hoje ela deveria estar melhor, no sentido de crescimento, do que semana passada, do que no início do ano. Eu preciso desenvolver isso, eu preciso crescer. Eu que já fui achado em Cristo, estou em Cristo, eu corro também em Cristo. O lado bom da corrida é esse, né, que nós não estamos sós. Tá? Tem um batalhão, né, de crentes correndo, mas tem um Deus que tem dado essa energia, nos dado condições para termos esse avanço, tá? Então, irmãos, a perfeição aqui seria a condição, né, de estarmos, ou de sermos, né, habilitados para fazer a obra de Deus, seria a busca da maturidade, ou por maturidade espiritual, né, de estarmos crescendo no conhecimento de Deus em Cristo, de estarmos lutando contra o pecado, essa perfeição que é o alvo para todo aquele que crê, é aqueles que estão ativos, né, em Deus, usando os meios que Deus nos dá para sermos capacitados, né, e crescermos à estatura de Jesus Cristo, né? E no fim, nós diríamos que o alvo é Cristo, o prêmio vem de Cristo, tudo está nele, né? O alvo seria talvez o nosso esforço, né? O nosso esforço usando os meios da graça para esse crescimento, né? Nos submetendo ao Espírito e à palavra e procurando, então, manter essa caminhada. E o prêmio seria o dom de Deus para o vencedor, aquilo que Deus concede de forma graciosa, né, por aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, a nossa atenção é principalmente de não ficarmos no meio do caminho, de não ficarmos estagnados, né, ou com passos lentos, de saber que mesmo diante dos transtornos, das dificuldades, né, da vida, nós temos um auxílio, nós temos alguém que podemos fixar os nossos olhos, temos alguém que pode nos auxiliar nesse avanço. E aí, essas três indicações, né, de reconhecer a nossa condição, de
manter concentração e avançar para o alvo, são auxílios aí para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus nos ajude, tá? Deus faça com que a vida dos irmãos, né, a minha vida, seja Cristo, né, seja buscar essa capacitação que vem dele, de nos apegar mais a ele, de valorizar as coisas, né, que de fato duram, as coisas eternas, de saber que estamos gastando o nosso tempo e energia naquilo que são coisas essenciais, são coisas eternas, né, e que possamos avançar, né, possamos valorizar as coisas que Deus valoriza e continuemos então nessa jornada para a honra e glória de Deus. Então Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar aqui cantando. Larissa mandou aqui um hino para cantarmos. Olhando para Cristo. Não sei qual é o número aqui no Voz de Melodia. Ela falou 579, mas não sei, não tem 579 no Voz de Melodia. Já acho aqui. Olhando para Cristo. Só um pouquinho. Obrigado, Esther. 343. Vamos cantar 2 estrofes, tá? Primeira e terceira estrofe. E aí a gente pensa, então, nessa corrida ao cantarmos isso. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor.
obrigado, irmãos, pela presença nessa manhã, aos que ficaram em casa também. Deus te abençoe, te auxilie também nas lutas, né, para avançar nessa carreira. Vamos lembrar rapidamente dos avisos, e aí nós encerramos com oração essa programação da manhã. Hoje de tarde, às 18 horas, o nosso estudo dominical. Quarta-feira, 19 horas, culto de oração. As mulheres, está encerrado, né, a programação desse ano. Ok. Acaba de falar que foi o encerramento na sexta e que a tarefa de casa está no grupo. Ah, tá. Então aí, os irmãos, as irmãs, né? A tarefa está no grupo de vocês, façam aí, já encerrou por esse ano, né, a reunião das mulheres, mas tem uma continuidade, né? Então, faça aí para chegar afiada no próximo ano, se Deus permitir. E aí, então, no domingo que vem, às 10 horas, nossa programação, como estamos fazendo aqui também, que o Senhor nos continue auxiliando, tá? Então, um abraço aí para os irmãos de casa, os amados que irão ver depois. Não. Tá? Deus abençoe vocês, e aí os outros avisos a gente dá mais tarde. Então, uma ótima semana, Deus auxilie vocês. É verdade. Ele possivelmente